Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do Martcast. Eu sou a Patrícia Mendolovics e esse é o podcast do Martinelli Advogados. Hoje estamos transmitindo esse episódio para todas as plataformas de podcast do país. O tema do episódio de hoje é super bacana e é uma satisfação trazer ele como pauta novamente aqui em nosso Martcast, porque é algo que o escritório trabalha e está sempre em voga por aqui. Hoje a gente vai falar de inovação e, mais do que isso, a gente vai apresentar a Lei do Bem, que atua como um mecanismo de incentivo fiscal, fomentando esse cenário de pesquisa, desenvolvimento e inovação dentro das empresas. Para falar sobre este tema, estamos aqui com duas feras que já circularam aqui pelo nosso Martcast e é um prazer recebê-los aqui novamente. Primeiro, na bancada, Paulo Corazza, nosso head nacional aí de P&D, e Luana Machado, advogada especialista e uma das lideranças de inovação aqui dentro do Martinelli Advogados. Antes de cumprimentá-los formalmente, vale dizer que recentemente essa dupla aí de feras esteve no evento Via Soft Connect, que é um evento que trata de inovação, gestão e liderança. E trataram também de Lei do Bem e outros temas. E eles vão estar trazendo aqui todas as novidades desse último evento e os temas aí relacionados à Lei do Bem e tudo que envolve esse ecossistema de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Prazer, Luana, te ter aqui novamente, uma alegria te ter em mais um Martcast. Eu que agradeço, Patrícia, o convite e principalmente na companhia do nosso especialista em Lei do Bem. Tudo bem, Corazza? Diretamente aí de Porto Alegre para o Brasil. Como você está? Uma alegria ter você novamente aqui. Patrícia, eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse tema, que são incentivos fiscais à inovação, um incentivo tão importante no nosso país. A gente está trazendo esse tema, Corazza e Luana, porque principalmente aí no final deste mês, exatamente às 31 de julho, se encerra o prazo para entrega dos formulários para usufruto do benefício em relação ao ano base 2022. Antes de avançarmos no tema propriamente, eu queria começar com você, Corazza, explicando aí para o pessoal entender o que é a Lei do Bem, quais são os requisitos básicos para quem quer usar o benefício e qualquer outro detalhe aí que você acha importante que os nossos ouvintes aí saibam, principalmente considerando o avanço da data aí 31 de julho. Perfeito, Patrícia. O primeiro requisito, assim, primordial, né, importante é a gente entender o conceito de inovação que está na legislação, né? A gente já tem aquele ceticismo natural do ser humano e das empresas que inovação tem que ser aquela iniciativa, aquele projeto disruptivo, aquela inovação radical. Quando a gente entra nas empresas, o grande desafio, né, é justamente avaliar os projetos, as iniciativas da empresa e classificar esses projetos dentro do conceito da lei, que ele é abrangente. Por isso que eu falei essa questão de desmistificação. A gente fala com o empresário, fala com a área de inovação da empresa, com a engenharia, com a área técnica, e começa a entender os projetos e dizer para eles que o conceito de inovação é um pouco mais abrangente do que estamos acostumados a pensar. Então, esse é o requisito primordial. Depois passa pela parte fiscal também, a empresa tem que estar no lucro real para poder usufruir do incentivo, né? Tem que ter alguns controles e, basicamente, enviar um formulário ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja data é essa que você comentou, de 31 de julho do ano subsequente, né? Então, a gente ainda está em condições de recuperar o ano calendário 2022 e, obviamente, fazer os anos posteriores, porque o benefício é anual. Mas a gente não consegue recuperar os últimos 5 anos, por exemplo, como em outros trabalhos da área fiscal, justamente por conta da limitação do prazo de envio desse formulário. E é interessante, né, Corazza, você trazer essa questão aí dos requisitos e tal, porque a gente nota aí que a quantidade de empresas beneficiadas só aumenta conforme os anos, né? Com relação ao ano base 2021, por exemplo, foram 3.012 empresas participantes, o que representou um crescimento de quase 450 empresas comparado a 2020. E apesar dos números crescentes, tem muita empresa que fica fora, né? Seja porque não conhece a lei propriamente dita, seja porque tem dúvidas a respeito, né, do que é inovação, como você muito bem colocou. Então, até para desmistificar um pouco e a gente ter mais clareza, efetivamente, porque você já pincelou aí o que é inovação incremental, inovação mais disruptiva. Luana, agora é contigo. Fala um pouco mais disso para a gente situar nossos ouvintes aí em relação aos tipos de inovação.
Eu vou comentar um pouquinho, é interessante quando Coraza fala sobre o conceito, porque basicamente o que a lei traz é um conceito que até é bastante abrangente, o que normalmente confunde as empresas, né, e as pessoas que estão à frente dos projetos de inovação é a interpretação dele mesmo, né, porque a gente está falando sobre algo que introduz uma novidade, que aperfeiçoa um ambiente produtivo, então eu estou falando de produto novo, de processo novo, de serviço novo, ou seja, é bastante abrangente. O que normalmente acontece é que a gente pode olhar pela questão técnica da lei, e aí até com relação aos manuais de referência, aí o Coraz e todo o time está muito acostumado a utilizar essa base para avaliar o grau de tecnologia e de inovação envolvida nos projetos, mas eu também posso olhar por um viés, ou melhor, preciso olhar também pela questão de negócios, né? O que é inovação nesse negócio? E aí, quando a gente está falando dessa jornada de inovação, eu incluo em tipos de inovação desde o início, em que eu preciso fazer uma pesquisa de tendências e de futuro de mercado, quando eu contrato, por exemplo, uma consultoria para identificar qual é o nível de maturidade digital que a minha empresa tem, quando eu identifico esses problemas e lanço desafios para que esses projetos resolvam os desafios, ou seja, tudo isso está dentro de uma jornada de inovação que está dentro de vários tipos de inovação que eu estou buscando, seja melhoria, seja incremental, como o Preza falou, seja radical, né? E aí, muitas vezes, essa jornada, ela não está dentro da descrição dos projetos, ela está fora, porque aí o nosso interlocutor é o fiscal, ou é o financeiro, ou até mesmo o jurídico, e eles não entendem isso como algo que faz parte da jornada de inovação. E aí, por muitas vezes, a gente tem um benefício que é subaproveitado, né, subutilizado, que não potencializa, inclusive, o efeito dos projetos dentro da empresa. E hoje, nosso papel, inclusive, tem sido também fazer essa provocação, entender, poxa, mas tem certeza que a tua jornada, o teu projeto de inovação começa só quando vocês já identificaram que produto iniciar e testar? Ou será que ele não começou muito antes? Então, isso também faz parte, aí, além dos tipos de inovação, que aí tem diversos e vários modelos também que a gente pode inovar. Eu posso ter modelos de novos modelos de negócios, novos processos. Aí a gente vai podendo falar mais para frente também. Super interessante isso que você trouxe, né, Luana? Porque muitas vezes a empresa inova, mas não tem a percepção de que ela está inovando, né? Porque ela vem nesse conceito do disruptivo, de que é algo totalmente fora da caixa, e às vezes você toma pequenas medidas que trazem inovação, né? E até caminhando, e para ajudar o pessoal aí que está nos ouvindo, e desmistificar ainda mais um pouco, Coraz, eu queria aqui trazer um exercício contigo, um exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma empresa que está no lucro real, mas não é um negócio grande, com diversas etapas de produção, como uma indústria, por exemplo. Ainda assim, eu consigo usar a lei do bem? Eu consigo usar o benefício? Perfeito, Patrícia. Essa análise a gente faz constantemente, né? Acho que você falou bem, e o benefício realmente ele surgiu para a indústria, tem a transformação do produto, eu tenho protótipo, lote piloto, amostra, fica mais palpável, né, na indústria quando eu estou falando em inovação em produto. O que a gente tem visto hoje é todos os setores da economia aproveitando benefícios, desde que você falou bem, esteja no lucro real, obviamente. E aí é difícil a gente achar uma empresa, por exemplo, que não tem um projeto de tecnologia da informação, né, baseado em transformação digital, baseado num projeto de e-commerce, CRM, marketplace, omnichannel, que eu já estou dando alguns exemplos de projetos elegíveis, tá, que a gente tem identificado aí, principalmente em grandes clientes do varejo, tá? Acho que o varejo é uma área que não é muito lógica, assim, não é muito clássica para fins e benefícios, mas que vem aproveitando de uma forma bem intensa, justamente por conta dessa transformação digital, né, e esses projetos de tecnologia de informação que no final do dia buscam melhoria de processo para essas companhias, né? Sempre que a gente tiver uma melhoria de processo intrínseca a uma iniciativa, a gente consegue classificar, principalmente se tiver uma tecnologia envolvida, que é o caso dos projetos de TI. E é importante, né, esse ponto que você trouxe, né, Coraza, porque não tem uma forma de bolo, né? Cada empresa tem seu jeito, tem seu processo produtivo, tem sua forma de inovar, tem um ponto ali que pode trazer algo que vai poder usar o benefício, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, entendam seus processos internos, o seu negócio, o seu modelo de negócio, né? Para entender efetivamente aonde pode melhorar. Uma vez passada essa fase, aí não se afobem, né? Façam tudo com clareza, com calma, porque o processo de inovação não é igual. O da indústria não é igual, entendeu? Do varejo, efetivamente, e vice-versa.
Então, é importante a gente trazer essa clareza, porque muitas vezes a empresa pode usar o benefício por preconceito ou por desconhecimento, ela não usa, né? Então, por isso que é importante aí a gente falar um pouquinho disso. E aí, Luana, eu queria a tua complementação sobre isso, sabe? Tudo isso é muito presente, né? Quando a gente conversa com as empresas, essas dúvidas, inclusive o receio de apontar atividades de inovação. Então, aqui também já fica uma reflexão, né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de risco. Não existe inovação sem risco. Inclusive, se a gente apresentar, né, Coraza, projetos para o Ministério da Ciência e Tecnologia que não demonstrem algum grau de risco, a gente está provavelmente apresentando projetos que não são de inovação. Então, esse já é o primeiro ponto. E se inovação tem risco, pode ser que eu comece um projeto hoje que lá na frente o resultado dele não seja o resultado que inicialmente eu estava prevendo e imaginando. Mas não quer dizer que esse projeto não possa ser apontado. Pelo contrário, todas as atividades dentro desse projeto são atividades de inovação. Todos os custos ou investimentos dentro desse processo fazem parte, sim, de dispêndios, né, que é o termo que a gente usa, mas enfim, de investimentos que podem ser apontados para fins de lei do bem. Esse já é um primeiro ponto. Outro ponto, as empresas às vezes acham que precisam ter um grau de organização com relação à gestão de inovação já muito avançado para poderem fazer jus ao benefício. Isso não é verdade. Eu tenho empresas que têm a inovação de uma forma completamente pulverizada dentro do seu negócio, que não possuem uma área centralizando essa gestão da inovação. Eu tenho empresas que já possuem essa área, então, né, já tem uma área que faz a gestão e coordena todos os projetos de inovação, que aí normalmente é o time que nos ajuda, inclusive, para poder reunir as informações. Assim como eu tenho empresas que já possuem, inclusive, uma área de P&D interno, que organizam e que levantam o seu benefício. Em que momento que a gente entra e consegue assessorar e ajudar? Em qualquer um desses momentos. Por quê? Primeiro, o olhar externo é sempre interessante, é sempre importante, porque a gente pode criticar e diminuir o risco ou potencializar o benefício de uma empresa, mesmo aquelas que levantam por conta própria. Então, assim, isso não é nenhum óbice. E muitas vezes a gente sabe que as empresas acabam também, por conta desse receio de não terem uma visão completa da sua jornada de inovação, não apontando todos os projetos que podem fazer jus ao benefício. Então, esses já são alguns dos desafios e realidades, na verdade, de mercado que a gente encontra. Bem pontuado. Agora que a gente já explicou aí os principais tópicos que as empresas precisam saber antes de submeter o projeto à Lei do Bem, vamos falar um pouquinho, Coraza, da entrega dos documentos em si, né? Retoma para a gente essa questão do prazo anual, desses formulários, como ele deve ser preenchido para dar um norte aí para os nossos ouvintes. Perfeito, Patrícia. Quem coordena esse benefício é o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, coincidentemente. Existe um formulário eletrônico, uma plataforma do próprio Ministério, que deve ser preenchida pelas empresas anualmente e enviada até 31 de julho do ano subsequente, como a gente já falou. O que consta nesse formulário? Ele consta, basicamente, a descrição técnica dos projetos e os dispêndios inerentes a cada um deles, que vão ensejar o cálculo do benefício. Nessa descrição é importante a gente, né, como eu digo, abusar de elementos técnicos, né? A gente dizer que realmente houve uma tecnologia em projetos de TI, por exemplo, falar de linguagem de programação, falar de algoritmo, falar de banco de dados. Então, assim, ser bastante técnico para justificar que aquele é um projeto que, de alguma forma, né, buscou uma melhoria de processo e trouxe uma tecnologia nova para a empresa, por exemplo. Então, esse tipo de descrição ela vai ajudar a empresa, porque também um processo de convencimento do Ministério, embora o benefício seja auto-aplicável, o Ministério faz uma análise desses formulários, emite pareceres anuais. Então, a lógica é a gente buscar, né, a recomendação plena desses projetos para as empresas poderem usufruir do benefício da forma mais tranquila possível. Ok, e agora para encerrar, Coraza, vem a pergunta que é aí determinante, né, para quem busca esse tipo de incentivo. Quanto que a empresa efetivamente ganha submetendo um projeto aí à Lei do Bem? Basicamente, Patrícia, a empresa economiza 20% do valor dos projetos em imposto de renda e contribuição social. Então, de cada 1 milhão que a gente levantar em projetos por ano, a empresa terá uma redução de 200 mil no seu imposto a pagar, né? Esse imposto a pagar, obviamente, vai melhorar o lucro da empresa, vai melhorar o resultado. Então, é o que a gente chama de benefício caixa. Ele pode chegar até 27%, né? No exemplo de 1 milhão seria 270 mil, se a empresa incrementar a sua base de pesquisadores
anualmente. Pesquisador é um conceito interessante que eu vou falar rapidamente também, são aqueles profissionais dedicados de forma exclusiva a projetos. Então, dentro do que a Luana comentou, as áreas de inovação, a área de engenharia, a área de laboratório, são aqueles profissionais dedicados, né, a projetos e que têm formação técnica, principalmente na área da pesquisa. Isso também é o governo querendo aproximar a academia das empresas e buscando que a empresa contrate profissionais dedicados a projetos para ter um benefício fiscal maior, que seria esses 27% que eu mencionei anteriormente. Entendido. Então, de fato, vale a pena, né, estudar um pouco mais sobre a Lei do Bem, ouvir o nosso Martcast aí, acessar materiais a respeito, porque pode ser, de fato, um baita benefício aí. Coraz, algum recado aí final para os nossos ouvintes, para encerrar o podcast? Vamos lá. O recado final, Patrícia, é uma mensagem que a gente sempre fala, né, referente a... Se fala muito de carga tributária no Brasil, né, se reclama de carga tributária, que a gente tem poucas contrapartidas, né, toda aquela questão. E existe um benefício como esse, né, que é considerado hoje o principal benefício fiscal brasileiro, porque ele não é setorial e nem regional, ele é bastante abrangente dentro dos requisitos que a gente falou, e muitas vezes a gente se depara com empresa que não usa esse benefício, seja por insegurança, seja por desconhecimento. Então, acho que a mensagem final é, se você atende os requisitos, utilize o benefício disponível, que vai fomentar a sua inovação, que vai trazer benefício caixa e vai tornar a sua empresa mais competitiva. Bacana. Luana, e você? Mensagem final aí para os nossos ouvintes ligados à inovação, Lei do Bem, contigo. Exatamente isso que o Coraza comentou, e hoje nós temos uma legislação que é uma das legislações que mais incentiva a inovação quando a gente compara com outras legislações no mundo. Então, quanto mais eu invisto em inovação, com o apoio e aplicando os meus projetos, né, indicando os meus projetos à Lei do Bem, eu acabo tendo um ciclo virtuoso e retroalimento os meus próprios projetos de inovação. Então, muitas vezes, a dor de uma empresa é financiar, é custear algum projeto novo. Sendo que a gente tem esse benefício que o Coraza comentou, né, praticamente 20%, então, por que não utilizar e por que não ainda aplicar o benefício já como uma estratégia de cada vez inovar mais? Então, esse é o recado e contem sempre com a gente para tirar qualquer dúvida. Pessoal, sensacional. Sempre muito bom ouvir, né, ter mais informações sobre assuntos que os nossos ouvintes curtem, né? Foi um tema super aí debatido no ViaSoft. E ouvintes, a nossa jornada de inovação no Martcast não precisa parar por aqui. O tema já foi pauta de inúmeros episódios, então só para recapitular aí com vocês, a gente tem o Martcast aí 8, 14, 28, 36, 38 e 42. Então corram lá, maratonem todos esses episódios e aí venham com tudo para usar os benefícios aí à Lei do Bem. Fechado? Mais uma edição do Martcast está chegando ao fim. Este conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que possam ter interesse nesses temas. Fique de olho nas nossas redes sociais, porque em breves estaremos com novidades por aqui. Tchau!